Oi, eu sou Mau Mau. Eu sou a Aber. E eu sou a Lady. E esse é o Triângulo das Linguarudas, onde você encontra críticas positivas ou negativas a grandes obras de arte. Escuta nossas conversas engraçadas sobre as novidades da cultura pop. Eu ouço os nossos comentários e opiniões sobre notícias mais recentes da arte, da música e da literatura. Seja muito bem-vindo ao Triângulo das Linguarudas. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver escutando esse podcast, hoje vamos abordar um tema que acontece em vários países, só que é uma muito delicado, que é a proibição de livros. E eu sou o Jean. Sim, o Jean. Como a gente vai começar a abordar esse assunto? Porque há muitas maneiras de ser abordado, porque a proibição de livros ela vai entrando em vários aspectos. Por exemplo, estou tentando me lembrar de um livro aqui que é a Anne Frank. Anne Frank, a primeira versão nunca foi o diário dela, foi uma versão assim, a respeito assim para ser aceita nos livros. Fizeram 3 versões. Eu lembro que eu li um que não falava muito abertamente sobre o que estava acontecendo com ela, e sendo que o diário dela aborda muitas outras coisas. Quando eu vi isso, eu fiquei pensando, isso não é uma censura, porque o que acontecia com ela acontece com todos os adolescentes da idade dela, questionamentos, pensamentos, e o que assim veio na minha cabeça era justo fazer isso com ela, mas ao mesmo tempo essas 3 adaptações pode conversar um pouco com qualquer público, quer dizer, qualquer público, que no sentido assim, tem pessoas que não gostam muito sobre essa parte assim mais íntima, e tem outros que não. Então ela foi a primeira pessoa que me fez perguntar por que a necessidade de ter uma censura, uma proibição em livros. Aí quando eu estava antes fazendo um outro tema, que eu acho que já postamos sobre, eu esqueci o nome, que é a distinção de autor e obra, acabei me deparando com isso. E tem vários outros. Então, a gente tava trabalhando no distinção e obra, meio que tinha tanta coisa naquele tema que a gente meio que quebrou pra dar uma separadinha. Essa vai ser meio que uma continuação daquele episódio. E a gente vai aqui nesse nem vai ter tanta pauta, e a gente vai mais conversar e devagar sobre o tema, porque eu não tenho muita certeza sobre o que eu penso de proibição de livros. É um negócio muito complicado. E por exemplo, você foi falando disso, eu fui pensando e eu fui lembrando agora de uma HQ, eu não lembro de que ano quando aconteceu, mas era aquele negócio, tava o Bolsonaro no poder e aí tava tendo um festival lá, eu esqueci muito do que era a história, mas aí tinha um beijo gay na revista, e aí proibiram, falaram, não vai vender isso, que não sei o que, beijo gay não pode pra criança. Aí nosso herói Felipe Neto foi lá, comprou tipo um monte de revistinha e saiu dando de graça pra todo mundo. Aí foi aquela festa, né? E aí fica pensando, ok, proibir isso por causa de um beijo gay é meio errado, é errado, de fato, não tem o que fazer. Mas aí, por exemplo, alguém que faz um livro que tá ativamente, sei lá, instruindo um desviver, tá ligado? Isso é uma coisa que não deveria de forma alguma ser publicada e tá passando por aí. E aí, é muito tênue essa linha entre o que tá sendo proibido por um fato, sei lá, um preconceito, e o que vai ser proibido porque é uma coisa muito errada. E quando você estava falando dessa parte da Bienal que foi censurada, foi em 2019, e eu lembro muito bem, eu fui no Bienal, mas não fui no dia que aconteceu a censura, me deu um ódio gigantesco, porque eu não consegui o livro de graça. E eles estavam até colocando uma embalagem preta com adesivo escrito, este livro é impróprio, só por causa de um beijo gay. E agora as bienais estão sempre botando um mural gigante com algum personagem da comunidade LGBT beijando. Eu não sei se alguém reparou isso, mas eu sempre reparo, porque eu gosto de ficar por dentro. Me perdi agora, mas eu tô tentando voltar. E assim, a censura tem em vários países, como eu falei no começo, assim, no podcast. Eu vou falar uns que por exemplo, nos Estados Unidos tem uma lista que não se pode encontrar nas bibliotecas de lá, que eu achei muito estranho isso. Se eu não me engano,
Eu vou ter que ver aqui, senão eu vou me perder. Quando você tá pesquisando, eu vou divagando sobre o tema, Lady. Então, continuando sobre Náufrago Estranho, é muito confuso essa conversa. Eu tava aqui refletindo sobre, eu li os artigos sobre a proibição de livros, mas eu li uns sites, uns jornais publicaram. Não fui tão a fundo assim, eu admito, mas eu li algumas coisas e não fica tão claro o que tá querendo ser proibido. E que eu não vou parar pra ler cada obra que está querendo ser proibida, mas a gente fica meio assim, tá, eles estão querendo proibir esse livro porque esse livro tá ofendendo alguém, ou alguém tá se ofendendo com esse livro, tá ligado? Que são duas coisas diferentes. E aí, por exemplo, se fosse uma obra de alguém, voltando no outro episódio, teve a J.K. Rowling, que, por exemplo, ela apoia a causa lésbica. Eu não lembro se ela é feminista, mas eu sei que ela apoia a causa lésbica. Então ela tecnicamente está na comunidade. E muitos dos livros que são proibidos, que estão tentando ser proibidos em alguns países, tipo Estados Unidos, são da comunidade. E aí, por exemplo, eles falam livros feitos na comunidade. E aí ela é transfóbica. Então, por exemplo, não que ela não é nos Estados Unidos, mas se ela é uma pessoa que é normal, até na comunidade, ter brigas entre eles, se publica uma obra que tá tendo um preconceito com a caraca, como fala isso? Dentro da própria comunidade? Você tá tendo se esse livro tá causando um problema dentro da comunidade, mas com outro grupo de pessoas, é um livro da comunidade, mas ele tá ofendendo outro povo, e aí fica meio confuso onde que tá o problema em si. E aí você pegar, tá ligado? Esse emaranhado de coisas que vários livros e quão problemáticos eles podem ser e falar, vamos proibir isso aqui, é um negócio muito absurdo. Tipo assim, você tem que saber medir muito precisamente quando você tá cortando alguém que tá querendo ser intolerante, por exemplo, publicando alguma loucura de nazismo, de qualquer supremacia racial, assim, e quando você tá cortando só um livro, tá, de uma minoria que tá tentando puxar alguma pauta importante. E assim, eu pessoalmente não confio nos nossos líderes para decidir isso. Eu acho que eu não confio em ninguém para decidir quando o negócio fica muito acirrado, assim, tá ligado? Então fica muito próximo. Quando é muito extremo, por exemplo, o caso de um livro que eu acho que eu já até cheguei a ver alguns exemplos de umas pessoas que publicaram livros de como se desviver, tá ligado? Isso é muito tranquilo você saber que isso é errado. Mas quando começa a chegar um pouco mais próximo, assim, fica meio dúbio o que é o negócio, eu já não confio. O que tem que ser proibido, o que não tem que ser proibido. Isso volta lá, de novo, no episódio de extinção. A gente fica falando que editar é errado, você censurar quando a pessoa tá tendo algum preconceito, pra mim errado também. Mas aí proibir certas coisas, eu já fico meio... Eu finalmente achei. A maioria dos livros são livros LGBT. Isso me dá raiva. E assim, e dá uma causa, um grande debate, pelo que eu vi aqui. Os olhos mais azuis, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Continua perdida, mas aqui volta, fala que a lista também ilustra a frequente que a história ou é sobre pessoas LGBT e pessoas não brancas são alvos de censura. O romance de jovem adulto na lista inclui Quem é Você, Alaska, John Klein, As Vantagens sobre Ser Invisível, do Stamp Calpe e A Corte de Neve Fúria da Sarah. Quer dizer, vai depender de cada estado que vai proibir esses livros. E eu tô vendo uma matéria que é na Veja, que é pedidos para proibir livros de alcance o nível mais alto registrado nos Estados Unidos. E aqui outro livro que eu achei até interessante, quero saber a resenha depois, All Boy, ou a Warren Blue, de George Maljon. Tem até uma HQ que lá você tem como você pedir para proibir não divulgar nas bibliotecas, para as pessoas não terem alcance a esses livros. Então você questiona, por que continuam fazendo isso? Eu lembro que eu li um livro sobre chanfores de vários períodos da nossa história. Teve durante a União Soviética, que eles tinham muito essa coisa de controle do que entra e do que sai da União Europeia. E tinha obras que eles simplesmente operavam tudo. Então eu achei muito interessante ler um livro que era
Eu não vou lembrar agora de cabeça, eu só sei que é um livro de chanfuras. E eu fico me questionando por quanto tempo vamos ter essas chanfuras. Porque durante a ditadura militar também tivemos livros proibidos. Eu não vou saber agora de cabeça, eu lembro que eu vi um TikTok de um rapaz falando sobre isso. E eu até apresentei um questionamento pro Guian falando sobre o livro A Minha Luta, se é uma coisa que tem que ser obrigatório para ser estudado nas escolas ou é um livro para ser proibido. Eu vi que em 2016, 2015 teve um debate em tanto aqui no Brasil sobre isso, que eu fiquei, meu Deus do céu, porque eu não vi esse debate, que falavam se eles iam proibir ou não a venda do livro do Hitler, A Minha Luta. E eu não sei o que aconteceu em São Paulo, mas eu sei que no Rio de Janeiro foi proibido por questões de... meu filho, eu vou te procurar aqui. Ó, aqui fala. Como contrapartida, ele cita o artigo 20 da Lei 7.716, que prevê ser crime praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, por etnia, religião ou procedência nacional. É pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa, que faz um advogado. Dependendo da intenção por trás da venda desse material, pode haver crime, ou seja, se a pessoa ou a empresa está vendendo esse livro pretende apenas divulgação inteirada e histórica dos fatos, não é crime, mas ela faz uma intenção de disseminar ideias nazistas em detrimento dos direitos de uma minoria. Então, sabe, você tem uma dualidade, sendo que em outros países é uma coisa, vamos dizer, a gente não vai saber o motivo de proibir, mas no nosso país a gente pode até entender o motivo de algumas proibições de um livro, sendo que eu não sei se há tanto livros agora, sabe, proibidos, ou é mais aberto, sabe? Esse papo rende, tipo assim, eu fiquei pensando sobre, e eu percebi que mesmo proibindo, não tem como eliminar, porque a gente tem a internet, e caiu na internet já era. Se o livro foi digitalizado, já era. Tipo, você pode proibir quanto quiser, vai dar pra achar. Mas eu acho que a medida de proibir em si seria mais mostrar que tem, assim, isso aqui não pode, a gente não vai deixar passar. E você só vai conseguir se você for muito atrás. O negócio do livro Minha Luta ser proibido no Rio, eu nunca li Minha Luta. Se eu falar isso, eu não sei se eu vou ser preso, se eu quero ler. Então eu não vou. Você nunca vai ler livro, eu nunca vou ler esse livro. Eu acho que eu posso ser facilmente influenciada pelo livro, eu acho. Eu não sei, eu acho uma proibição de um livro, sendo que eu não sei se há tanto livros agora, sabe, proibidos, ou é mais aberto, sabe? Pô, esse papo rende. Tipo assim, eu fiquei pensando sobre, e eu percebi que mesmo proibindo, não tem como eliminar, tá ligado? Porque a gente tem a internet, e caiu na internet já era. Se o livro foi digitalizado, já era. Tipo, você pode proibir quanto quiser, vai dar pra achar. Mas eu acho que a medida de proibir em si seria mais pra mostrar que tem, assim, isso aqui não pode, a gente não vai deixar passar. E você só vai conseguir se você for muito atrás. O negócio do livro Minha Luta ser proibido no Rio, eu nunca li Minha Luta. Se eu falar isso, eu não sei se eu vou ser preso, se eu quero ler. Então eu não vou expor. Você nunca vai ler esse livro, eu nunca vou ler esse livro. Eu acho que eu posso ser facilmente influenciada pelo livro, eu acho. Eu não sei, eu não acho que eu nunca vou ler. Eu não, assim, eu não quero ser preso tão cedo, então eu não vou expor se eu quero ou não ler. Porém, fica aí no ar. Eu duvido muito, assim, nossa, mas eu duvido fortemente que eu seja manipulado por um livro. Sim, só jogando assim, se de repente eu conhecesse o Hitler, trocasse uma ideia com ele, sei lá, passasse uma semaninha ali, pô, jogando uma sinuquinha com o Hitler, trocando umas ideias, tomando um guaraná, aí talvez, se pá, ele conseguia me pôr alguma ideia, assim, mas eu tinha que estar meio abobalhado. Mas, assim, no livro eu não boto fé. Duvido muito que um livro. Tô me sentindo até desafiado aqui. Duvido muito que o livro dele consiga me influenciar. Mas, por exemplo, eu nunca li ele. E ser proibido, pô, é um negócio assim, cara.
Eu não sei dizer se eles estão certos em proibir no Rio, porque o livro vai ser encontrado, como eu já disse, mas desincentivar o pessoal, algumas pessoas a ler, ou colocar já como, tipo assim, isso aqui é proibido, já é um sinal de alerta, tá ligado? Eu acho importante para algumas coisas. Eu não sei se para esse tá valendo, mas para algumas coisas sim. É muito, é um caminho muito estreito pra falar assim, isso aqui não pode. Nossa, muito estreito. Pior que eu fui até o sebo pra ver se tinha o livro do How to Read, Minha Luta. E já foi vendido. Acho que muita gente procura, né? Não, sério, eu tô procurando aqui se tem livro. Você tem uma facilidade de achar, mas o preço, quando eu falo um preço caro, é de 50, 120. Eu acho que não vale nem a pena você comprar mesmo. Quando eu fui na Feira do Livro Infantil, eu tinha encontrado alguns livros, entre eles Minha Luta. Eu encontrei uma feira do livro infantil, A Minha Luta, de Hitler. E eu, obviamente, não comprei, porque seria assustador você sair de uma feira do livro com a sua irmã do lado e Minha Luta debaixo do braço, assim. Seria uma cena horrível de se ver. E eu não fiz, mas estava na época. É porque na banca que eu fui, eu tava entre mitologia celta e contos arturianos, o livro Mapa do Tesouro e Minha Luta. Aí eu falei, não, Minha Luta não é incabível eu levar isso aqui pra casa, comer numa mão eu segurando a mão da minha irmã, na outra Minha Luta. Nossa, que cena linda de se ver. Eu falei, vou entre esses dois aqui. E eu já vi também em uma livraria, em um shopping, eu não lembro qual, mas tinha muito livro e eu tava com alguns amigos, a gente encontrou, bem socado assim, Minha Luta. Foi as únicas 2 vezes que eu vi esse livro. Mas eu com certeza não, eu acho que eu não vou comprar, porque se alguém encontra esse livro na minha casa, seria estranho. E eu não sei se eu vou baixar pirata também, porque se eu baixo pirata, vai que cola a polícia de repente. Não sei, só sei que a possibilidade de ser presa é grande. Eu encontrei aqui, pesquisando, né? Encontrei uma reportagem do exame do governo de Santa Catarina, a lista de livros proibidos e manda recolher nas escolas públicas. Pega a laranja mecânica, pega o Pintiquinho, e foi desse ano, não, ano passado, 9 de novembro de 2023. Assim, o governo de Santa Catarina distribuiu um ofício circular na terça-feira 7, determinando a retirada de livros da rede estadual de educação. Quer dizer, não é tirado da prateleira da venda, mas é tirado mais nas bibliotecas públicas e bibliotecas estudantis, que é dentro da escola. Então, tem países que fazem a retirada da venda do produto. Então, pode acabar sendo bem difícil você encontrar. Eu vi aqui, por exemplo, da Lolita, aqui na CNN que eu tô vendo agora, que tem um livro da Lolita, tem um livro do Jadual. Quer dizer, é coisas que você para pra pensar, é necessário tirar, porque da Lolita eu não tenho vontade de ler esse livro, eu não sei se o Rian ele tem essa vontade, mas eles falam que é um livro, assim, vai ver uma visão de um homem. Muita gente fala que quer ver a visão da Lolita, a visão de um homem tendo uma relação com uma menor. E o próprio autor, ele fala que não concorda com aquilo. E eu na minha cabeça, por que você escreveu essa merda? E ele deixa isso logo nas primeiras páginas, e eu fico me perguntando, é necessário proibir ou não? Porque, na minha opinião, não há necessidade desse livro no mundo. Porque eu acho, pelo que eu ouvi assim, de resenhas, falam que o livro não defende, o autor não defende, mas o livro realmente romantiza a relação de um pedófilo com uma menor. Aí eu fico me questionando, é necessário? Cara, eu nunca li. Eu acho que tem série. Eu não lembro se é live action ou se é uma animação, mas saiu série sobre isso. Eu lembro que teve algum debate sobre. Eu não li o livro. Eu sei que tem esse negócio de pedo, que o autor faz esse negócio e é abominável pra mim. Nossa, assim, eu não vou ler. Nunca. Eu nunca vou ler. Aí seria, nossa, uma agonia que eu quero preferir evitar. Essa aí eu prefiro evitar. E, cara, qualquer coisa assim que deu uma sugestão disso, já é, já é o. Pode tirar. Pode sair daqui, ó. Nossa, sai seu esquisito.
Sai daqui, desenxota, vai. Porque não consigo. Isso, pra mim, o dele já vai pros extremos, tá ligado? Já é fácil você olhar e você falar, olha, aqui tem claramente um problema, tá? Ele, tipo assim, o livro, ele tá passando pano, tá acontecendo um negócio esquisito aqui, tá ligado? Tá acontecendo um negócio muito esquisito aqui. O autor tá aliviando um negócio que não devia, tá ligado? Por exemplo, e eu não lembro se era, tipo, um livro de época. Ou, tipo assim, vamos lá. Colocar aqui pra não dar uma hipocrisia forte, né? Não tinha tanto problema também, caguei. Se você pega um livro de medieval ou sei lá o que, de época em que acontecia de menores se casarem com pessoas mais velhas, é um negócio, é horrível, um negócio meio estranho assim, mas é positivo pelo menos, e sempre tem, mostra o problema disso. Se não mostra, é muito estranho, tá muito esquisito, mas é uma coisa. Aí o dele já é, se eu não me engano, é um negócio mais futurista. Eu não lembro, eu acho que tem uma pegada meio de robô, alguma coisa assim. Eu vi muito pouco sobre o livro. Eu só sei que é um negócio esquisito. Eu acho que eu já vi alguma coisa do autor falando também uns negócios esquisitos, mas eu não fui muito atrás. Eu tenho assim, é um dos negócios que eu abomino, tá ligado? Eu nem vou muito atrás. Nossa, mas esse se eu não me engano, eu já vi até gente defendendo, passando aquele panão, mas pra mim não dá. Extrapola bastante do que é aceitável de estar circulando. Pior que fizeram série dessa porra. Filme também fizeram, e fizeram, meu filho. E eu tentei assistir essa mesmo, porque eu não queria ler o livro. E foi a pior decisão da minha vida. Ai, meu Deus. E você falando dessa coisa de menor, me lembrei de um outro livro que eu li o ano passado. Eu tô numa fase de livro que eu não tô lendo a resenha, assim, que chama atenção pra você ler o livro. Eu não tenho medo. Porque eu tô numa fase, assim, que eu leio, eu acabo meio que criando uma história na minha cabeça. Às vezes não é isso, às vezes é eu mesmo. De tanto que eu li livros. E teve um livro que eu até fiquei comentando com a Web. E ela ficou falando, mas você pegou? Eu falei, peguei porque eu não sabia. Que era O Amor de Penélope, do Georgette Wegg. Essa é uma autora. Eu peguei porque a capa do livro é linda. E assim, é um romance histórico. Eu gosto de vez em quando pegar. E a história no começo, eu falei, a menina tem 15 anos. Aí do nada aparece um cara, um homem de 30 anos, e ele, assim, durante o livro todo, ele não tá, assim, ele não toca na menina nem nada, mas tem algumas cenas assim que eu falo, porra, caraca, porque eu tô lendo isso? E eu li até o final. Eu não gostei da experiência, e eles estão fazendo meio que um remake dessa obra, e eu fico me perguntando, por que estão fazendo um remake? Eu sei que a mulher foi uma das pioneiras no sentido lá na Inglaterra, na volta, no romance de época, em 1990, mas assim, fazer esse retorno, eu acho que era bom ter deixado ela lá, sabe, no livro lá, sabe, os livros que tem, que estão deixados no armário. E o livro que eu tava falando, que eu recomendo para alguém que quer ler sobre a censura, é a censura em ação do Robert Darton. Ele vai falar de 3 tipos de censura: a censura na União Soviética, a censura durante a Revolução Francesa e a censura na Índia, durante o período que estava os ingleses dominando, fazendo a colonização deles, né? E cada um vão falar sobre específicas censura na Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, que antes da Revolução Francesa existia muito essa coisa de conservadorismo, do que era aceito e também não podia falar mal do rei. Depois da censura, eles não podiam falar nada contra a Revolução Francesa que tinha acontecido. E aí você fica aí você fica assim, meu Deus do céu, há tanta coisa assim para proibir. Aí durante a colonização da Inglaterra na Índia, a proibição deles era que qualquer coisa que fosse contra a Inglaterra, qualquer coisa que falasse sobre a própria cultura deles, eles começaram a simplesmente a remover. E a revolução dos próprios, como eles começaram a proibir, eles começaram a tentar na revolução, assim, começaram a fazer protesto contra a colonização da Inglaterra na Índia. E por último, a União Soviética, que a União Soviética teve aquele período da Guerra Fria. E eles tinham próprios sensores dentro e que eles tinham que ter muitos livros
livros que falassem bem da União Soviética em todo, sem falar o lado negativo. Quando tinha uma coisa negativa, eles pediam para mudar. E os próprios autores dentro da União Soviética, eles tinham que seguir um protocolo de como fazer um livro para ser aceito entre os censores. E tinham livros que o próprio autor fazia para agradar os censores. Eu achei muito interessante de ler, mas eu falando isso não foi assim à toa, foi no sentido assim. Existem vários tipos de censuras. Censura contra a homofobia, censura a favor do governo, contra o governo. A favor não, né? A favor é necessário para manter o governo melhor, sabe? Bom, censura sobre a sexualidade, censura quando é fora do costumes, é cultural, há um monte de censura, gente. E é necessário a gente debater qual é permitido ou não, qual é necessário ou não. E é necessário a gente ter uma crítica em relação ao livro ou não. Extremamente interessante como que censurar ou proibir manipula o mundo. E, tipo, como eu tinha falado antes, atualmente eu acho que não dá mais pra fazer isso, porque no máximo é só um aviso de que se você não quer ver um negócio estranho, não veja isso. Porque é muito fácil você... Eu sofri com isso. Essa semana, você pegou o livro e você viu que tinha um negócio esquisito e você continuou lendo. Eu não consigo aceitar isso. Mano, se eu tô lendo um livro, eu vejo que tem um negócio esquisito, eu largo na hora, eu jogo pra cima, assim. Eu não continuo lendo o livro. De jeito nenhum. Eu não consigo ler o negócio quando eu vejo. Eu sinto um negócio assim, daquela pontadinha, ó, não, que não dá. Eu jogo fora. Tem que ser proibido. Eu tava lendo o livro, tipo, me encheram a porra do saco. Eu não leio o livro no susto. Eu vejo quem que é o puto que tá escrevendo, espero muita gente me recomendar, e aí eu vou ler. Eu peguei pra ler O Nome do Vento. E aí, mano, me encheu o saco. Fui lá, li a caralho do livro. Sei lá quantas páginas, gigante o negócio. Aí eu li. Legal, assim. Tem gente que, nossa, que se deslumbra com esse livro. Não, achei legal, no máximo. Mas aí eu fui ver e o puto do escritor não publica nada há 11 anos. Ele tá vivo, tá? Ele não morreu, ele tá vivo. Fazendo o quê? Coçando o saco. Mano, é muito... Nossa, eu fiquei revoltado com isso. Depois eu li a porra do livro inteiro. Eu li a porra do livro inteiro para chegar e descobrir que o autor parou de publicar essa merda. Ele publicou o livro 1, ele publicou o livro 2 e pra terminar o livro, ele não publica. Ele, mano, ele tá falando que vai publicar todo ano, ele fala, esse ano sai, e não sai. Ele tá há 11 anos fazendo isso, mano. Eu tô muito revoltado que eu li essa merda inteira e eu não vou saber como termina. Eu não vou ler o segundo livro também. Meu Deus do céu, você tirou uma parte só pra reclamar desse livro. Mas voltando, eu ia te falar, eu fiz mais porque eu queria saber o final da história, mesmo sabendo que ia ter um final, vamos dizer, entre aspas, feliz, né? Que pra mim não foi feliz, foi uma aposta. Mas eu fui até o final porque era a minha curiosidade de saber como a pessoa do século XX achava aquilo normal. Porque eu não consigo entender quem vê isso normal hoje em dia. Por exemplo, tem gente que fala, você tem 18, 20 anos namorando um cara de 40. Eu não consigo ver isso algo normal. Eu vejo uma diferença muito grande de idade e opiniões muito diferentes. E tem gente que normaliza. Só que eu vou vontade de ler outro livro dessa moça, dessa mulher, não. Eu acho interessante, mas não tenho cabeça pra isso. Eu posso ler uma vez, passar pela tortura, mas passar pela tortura 2 vezes, não. Eu sou curioso por algumas coisas, mas pra livro eu sou muito fresco. Se começa a me desagradar, eu já vou pegando um ranço. E, tipo assim, se for o primeiro livro, eu já desisto na hora. Se eu já tiver, tipo assim, se for uma trilogia e eu tiver no último, eu até seguro, tá ligado? Já li 2 livros, já tô com uma bagagem, assim, eu já, tá bom, vai. Vou só indo pra ver se de onde chega. Mas no primeiro livro, se eu tô lendo, não precisa nem ser muito. Só dá um negocinho. Tenho muito ranço do personagem burro. Se o personagem começa a fazer umas burrice assim, o autor vai passando pano, eu falar que se foda. Eu tô
dane-se, não tô nem aí. Não, e eu tirei aqui sim um tempo pra me reclamar de Nome do Vento e pretendo reclamar muito mais no futuro. Eu sou muito rancoroso. Então, por faço o Pai Podcast falando disso. Você já fez um no Mr. Pão, pai dessa merda também. Segundo, a gente sai do foco da proibição de livros. Vamos chegar a um consenso ou não? Ó, eu não vou gravar um episódio de Nome do Vento, porque as minhas reclamações com o Nome do Vento são mais 18 pra cima, porque acontece uns absurdos desse livro. Eu cheguei a conversar com um primo sobre o livro e eu descarreguei metade da raiva já ali, porque acontece umas coisas que eu fico assim, meu Deus, como pode? Esse autor é o. Nossa, esse personagem. O personagem principal. Nossa, não dá. É tipo assim, a minha análise sobre o Nome do Vento, da metade pra frente é mais 18, completamente. Porque acontecem umas coisas que não dá. Então eu não vou gravar sobre o Nome do Vento. Se tivesse um terceiro livro e eu tivesse lido a trilogia inteira, até era ok. Mas só de um livro eu não vou nem fodendo. Voltando pra proibição, nossa, sem pauta, a gente é completamente desordenado conversando. Mas voltando, pra mim é muito isso. Quando você proíbe, quando tá sendo proibido alguma coisa, o governo decide proibir, ele tá só no máximo mascarando, porque ele não dá mais pra proibir, não tem como mais proibir, tá? Tudo que começou, que foi publicado, já era, não tem mais como apagar, caçar, não tem mais o que fazer. O máximo é eles tentar colocar algum obstáculo pra quem tá querendo acessar esse conteúdo. O máximo que eles estão conseguindo fazer é isso. O quanto vai valer pra isso? Para qualquer caso extremo de pedo, de supremacia, qualquer coisa muito assim, tem que ser proibido de fato. Pra mim, eu acho que pra mim é isso. E coisas que estão ali no meio da linha, eu acho que não. Muito assim, eu não boto fé que na decisão. Pra mim tem que deixar. Ele só proibir o que é claramente horrível. Pra mim é isso. No meu caso, eu ainda tô muito em debate comigo mesmo sobre isso, porque tem livros que são necessários ser estudados e ser analisados, livros que são históricos, livros que a faculdade vai ser necessário pegar para poder estudar. Então eu fico me questionando se é necessidade dessa proibição. Segundo, livros que não acrescentam nada, quando eu falo não acrescentam nada, é tipo pedofilia, livros que fazem um terror psicológico. Tem terrores que são bons, mas tem terrores que são muito pesados, que não dá pra você ler. Então eu fico muito na dúvida se é bom pra proibir ou não. Livros que são do passado, não há necessidade de proibir, mas é bom deixar guardado pra gente poder, sabe, ter uma noção do que é aquela época, como as pessoas pensavam naquela época. E então as listas não são necessárias ser feitas. Eu acho que isso deveria ser uma coisa pensada. Cara, então, sobre livros do passado, eu acho que é o seguinte: o livro tem que ser proibido conforme o contexto, tá ligado? Não tem como, não faz sentido você proibir um livro que foi publicado sei lá quantos anos porque tá sendo homofóbico, não faz sentido. Mas lançamentos que estão tendo algum problema, claro, tem que ser proibido. Tá ligado? Se tá lançando coisa que tem um negócio esquisito, de pedo, proíbe. Não tem. O livro tem que, respeitando o contexto da época que ele tem que ser proibido nesse grau. Qualquer coisa assim dessa década tem que ser respeitado. O que tá sendo pra gente é um consenso, tá ligado? Agora, coisa das décadas passadas já é outra, você tem que estar com outra visão. O cara publicou isso aqui, mas você tem que respeitar a história de que isso aqui tá sendo contado. Eu entendo seu lado, mas eu falo assim, armazenar, sabe? Não há necessidade de fazer uma publicação ou deixar em domínio público, você entende? Não, como assim? Explique mais. Tipo, armazenar no sentido... Essa semana eu vi um depósito de sementes, eu não sei se na Noruega ou na Suécia, que faz o armazenamento de várias sementes de vários biomas para que caso alguma coisa aconteça no futuro, sabe? E eu fiquei me pensando nesse assunto. Não há necessidade de você publicar ou deixar em domínio público, mas armazenar caso for necessário. Uma pessoa querer fazer uma pesquisa ou fazer um doutorado
ou alguma coisa assim, ou uma pesquisa. Você meio que não entende. Alguém que vai fazer uma pesquisa de jornais antigos precisa ir até um lugar, ou ligar, ou pedir uma autorização à própria biblioteca. Eu não sei se é uma biblioteca ou algum lugar específico, ou a editora, para pedir uma liberação daquele jornal para você entender aquele período do que estava acontecendo naquele dia do jornal, sabe? Não, entendi. Mas coisas velhas, eu entendo. Muito tá sendo. Eu não sei quanto tá sendo digitalizado, mas eu sei que tem muita coisa que tá sendo digitalizada e tal, que pode se perder, estão guardando ali. Mas, por exemplo, coisa lançada que tá sendo proibida, você vai conseguir encontrar. Coisa antiga que estão tentando proibir, não faz sentido proibir. Pô, tem que ser um negócio muito horrível pra proibir, de fato proibir. Mas é muito difícil encontrar uma coisa muito antiga. Tá sendo. Normalmente é reedição, tá ligado? Alguma coisa assim. Então, pra estudo em si, ok você guardar umas coisas velhas. E pra estudo, ainda assim, você ainda vai conseguir ter acesso a alguma coisa que está sendo proibida pela internet. E, voltando no negócio que você falou, que agora vamos puxar uma briga, de livros de terror psicológico que são difíceis de ler, sei lá, que seja porque tem uma descrição muito horrível de qualquer coisa, não, para mim não tem que proibir de forma alguma. Não faz sentido proibir. É muito diferente um livro que tá passando pano por um absurdo ou que tá estimulando alguma coisa perigosa de um terror psicológico em si. Para mim tem muita diferença. Eu não tô falando do seu Lovecraft, tá, meu filho? Eu não tô falando disso, calma. Senta aí na sua cadeira, calma. Não vai brigar comigo agora, não. Eu tô falando, assim, uma coisa bem pior, entendeu? Eu não consigo descrever, porque eu não cheguei a ler um livro nessa altura. Só tô me lembrando de um documentário que eu assisti que às vezes não sai da minha cabeça, mas eu acho que aquilo deveria ser, assim, guardado em sete chaves e não ter falado, sabe? Você me compreende? Ou vamos sair na porrada? Não, calma. Eu nem pensei em Lovecraft. Eu tava pensando em gente muito que, por exemplo, tem gibi que tem umas coisas muito horríveis, assim, literalmente cenográfico, assim, um negócio muito pavoroso. Mas tem que existir. Essas coisas têm que existir. Tipo assim, estimular um assassinato em si, não. Mas esse tipo de conteúdo que é realmente gráfico, que é uma coisa assim, é um estilo de arte extrema que chuta pro alto uma barra que normalmente o pessoal se usa para basear. Então, esse tipo de arte que vai muito extrema, para mim não tem que ser proibido. Quando é um negócio que já é perigoso, igual como a gente já comentou várias vezes aqui, aí isso assim, pra mim tem que ser proibido. Não, Lovecraft é bem suave com o que eu tô na cabeça aqui, nem Zuruga. Assim, eu tô falando desse negócio assim bem pesado, porque eu assisto muito documentário criminal, pesadíssimo. Então eu já tô acostumada com isso. Só que é uma coisa que eu falo pra uma criança ou uma pessoa que não gosta dessas coisas pra assistir ou ler. Não, só que eu já tô acostumada. Então, tem coisas que eu fico me perguntando. É necessário a população passar por isso? Tô me lembrando daquele livro que até saiu uma série na Netflix. Eu tentei ler o livro, eu parei na metade, porque ele detalhava tanta coisa horrível que psicopatas fazem, que eu larguei no meio do livro. Eu falei, cara, não, eu li o livro, eu ficava imaginando a cena do crime na minha frente. Eu lembro que eu cheguei a sonhar com isso, eu achei muito maneiro ter sonhado com isso. E eu recomendo a série, só que eu não tô me lembrando da série agora. Desse negócio de investigação é bem puxado de serial killer. Na real, tem bastante conteúdo sobre e eu até consumo alguns, mas pra mim isso aí tem que existir, não tem que fazer. Tem que ter esse tipo de conteúdo, que é importante ter. E eu não consigo lembrar de uma série pra recomendar também. Mas tem pessoas que não deveriam assistir esse tipo de conteúdo. Sim, igual um monte de gente não deveria assistir um monte de coisa, né? O fato não deveriam assistir. Mas esses negócios, normalmente, você ir assistir no susto é difícil. Você tem que estar sabendo que você tá indo ver. Isso meio que volta porque a gente é conversado sobre propor alguma indicação de faixa etária nos livros. Acho que tudo deveria ter, mas não vai acontecer.
Ia ser tão lindo, imagina um mundo de, assim, tudo ter uma faixa etária. Ah, você quer entrar em tal lugar, ó, você no mínimo ter a cidade aqui, filho, você não tem nem passa perto. Ah, eu quero assistir tal série, olha, você tem que ter isso aqui de idade pra poder assistir. Ah, eu quero ler isso aqui. Não, precisa ter desse tanto de idade pra você poder ler isso aqui. Isso é muito maravilhoso, mas infelizmente não acontece. Eu achei o nome, que é Min John Carter. Não sei se eu tô falando certo, mas eu acho que quem entendeu, entendeu. Que a série é muito bom, tem 2 temporadas e eu assisti assim, rapidinho. Foi gostoso de assistir. Um monte de pessoas estranhas, né? Mas tá ok. Mas assim, não vai acontecer essa coisa de classificação, já me conformei com isso, você também, né? E assim, é vida, né? Na minha percepção, o que deveria ser feito é a descrição, é aquela coisa no começo do livro sobre a descrição, falando sobre os termos e tudo mais. Igual a editora Penguin faz com os seus livros. Eu amo que fazem isso. Mas é isso. Não tem o que fazer. Essa ideia é muito boa. Eu queria que tivesse uma descrição também do autor, para ver se ele é um arrombado e se ele vai continuar a saga que ele tá escrevendo. No episódio de Mistborn, eu reclamei do autor, no Brandon Sanderson. O desgraçado, ele trabalha igual um CLT. Ele trabalha de segunda a sexta, nos horários certinhos. Pro escritor isso é um absurdo. Ele trabalha no horário certo. Você não tá trabalhando igual uma pessoa normal, que isso? Ele é um escritor. O escritor tem que escrever de madrugada, de um dia pro outro, passa 3 dias sem escrever nada. É assim que funciona o escritor. Mas esse cara, o desgraçado do Brandon, ele escreve certinho, pra almoçar. Olha que isso, que escritor para pra almoçar, mano? Que já viu um negócio desse? Você tem que sentar e escrever igual um jumento ali, enquanto você tem algum pingo de criatividade. E ele não, ele escreve certinho. Aí tem alguns outros escritores, tipo esqueci do nome do vento, Patrick alguma coisa. Ele passa 11 anos sem escrever bulhufa. Mano, eu fiquei muito revoltado, porque ele fez uma live lendo o prólogo do 3º livro. Aí ele falou, gente, aqui é pra doação, $300 mil aqui. Se bater a meta, eu vou ler o primeiro capítulo do livro. Isso foi em 2021. Tá até hoje sem ler o primeiro capítulo. Yeah! Mano, se no livro vem escrito, olha, o autor é um arrombado, ele provavelmente não vai terminar essa porra, leia por sua conta e risco. Nossa, se viesse essa nota, todos os livros, assim, escrevendo o autor, pra mim, eu ia bater palma se uma editora fizesse um negócio desse. Ia ser aos céus, assim. Isso eu apoio pra caramba. Isso é um ser humano puto com o leitor, querendo, batendo no leitor. É vida resumida em ser fã de uma obra. É fã de uma obra ou você não é? Me diz aí. Deus o livre eu ser fã de O Nome do Vento. Meu Deus, nossa, eu tenho que estar no fundo do poço pra chegar a esse ponto. Eu, infelizmente, caí na armadilha de ler o livro inteiro e só depois de saber da história do escritor. Nunca mais que eu caio nisso. Nunca mais. Agora eu vou me falar, olha, lê esse livro que é legal. Eu vou pegar o livro, eu vou atrás do desgraçado que escreveu, vou ver primeiro se está vivo, se o livro tem continuação, como que tá o progresso disso. Eu aqui tinha criticado o de Mistborn, mal sabia eu que a próxima fantasia que eu ia ler, toma, um desgraçado desse. Então, mais alguma coisa a falar? Porque eu acho que a gente já encerrou por aqui, né? Eu acho que é isso mesmo, já deu pra... A gente já divagou bastante sobre... Eu tava sem uma conclusão em si, eu tava precisando expor o pensamento sobre... Acho que pra mim é isso mesmo, que a gente acabou discutindo no assunto. Pra mim tá encerrado. Então, vamos nos despedir. Eu beijo a vocês, durmam, comem bem, não esqueçam de ler seus livros, levante seus livros proibidos, que tem vários, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Eu li um livro proibido, que foi a Anne Frank, Alice no País das Maravilhas, O Alquimista, Parente 451, As Vantagens de Ser Invisível, levante seus livros proibidos e tenha orgulho de ler livros proibidos também quando é necessário. Jean? Esse episódio foi muito legal. A minha recomendação é leiam mais livros proibidos, proíbam mais livros também, legal. E pra mim é isso, fiquem bem. Então, beijo, se cuidem.